Bom, pessoal, retomando aqui a parte 2 da aula 7, né? Vou dar uma continuidade, só antes vou fazer um lembrete para vocês, que é o seguinte. Lá na página do docente, ó, a gente tem o livro de máquinas de fluido, que é a que eu uso como referência, tá? Então você pode acessar o livro e estudar pelo livro, tá? Tudo que eu falo, as fórmulas, tá tudo, os exemplos, os exercícios, alguns exercícios, né? Você tem lá disponível na sala, na página do docente, tá? E aqui eu tenho, no final de cada capítulo, sempre tem alguns exemplos resolvidos, ó, exercícios resolvidos, ó. Então, se você quiser, não, na verdade, a atividade dessa quinta-feira vai ser a elaboração dessas atividades de exemplo. Vai pegar o ES e vai fazer o exemplo. Na aula passada eu fiz um, né? E nessa vocês vão reproduzir o que foi feito pelo livro, para depois a gente partir para os exercícios específicos, tá bom? Bom, retomando aqui, ó, como eu estava falando, né, a gente tem duas aplicações de análise dimensional de semelhança. A primeira é para quando o comportamento da máquina, quando eu quero saber o comportamento da máquina apenas quando eu mudo a rotação na máquina, que é muito pertinente. Uma outra maneira de visualizar isso é de forma mais geral, quando eu mudo rotação, o tipo de fluido, tamanho, etc. Né? E quando eu mudo de escala, o que acontece com o rendimento? Além disso tudo, a gente tem uns outros parâmetros que são utilizados no projeto de rotores de máquinas de fluxo, certo? Então tem alguns parâmetros pré-definidos que já foram desenvolvidos, que vão resultar sempre nas eficiências mais elevadas e que a gente utiliza para projetos de máquinas de fluxo, tá certo? Então a gente vai apresentar nas próximas semanas aí esses valores típicos. Bom, grandezas unitárias, tá? Que é a primeira parte lá. Então eu vou considerar agora que eu tenho uma semelhança geométrica, certo? E uma semelhança cinemática. E vou desconsiderar também que os rendimentos das máquinas são iguais. O rendimento entre modelo e protótipo. Nesse caso, a gente não muda de máquina. Então, o que acontece com a máquina quando a rotação é alterada? Então, considerando uma máquina geradora, tá? Vou trabalhar com a máquina geradora, tipo uma bomba hidráulica, que é um exemplo mais simples de ser conversado, mas isso também funciona perfeitamente para máquinas motoras tipo turbinas. Certo? Então eu tenho aqui, ó, as variáveis físicas que a gente já conhece, né, que vocês já estão habituados. Então a rotação da máquina, o peso específico, a energia específica, a vazão, o diâmetro, a potência de eixo, a velocidade da corrente de fluido, na direção meridiana, na tangencial e a velocidade tangencial, certo? Então, olha, o que eu vou fazer nas grandezas unitárias? Eu quero saber o que acontece quando a rotação da máquina é alterada. Ou seja, eu saio de uma rotação n e vou para uma rotação n'. Condição: o ângulo do triângulo de velocidade se mantém constante, tá? Ou seja, semelhança geométrica. Nesse caso, eu vou além disso. Além das inclinações, os diâmetros também não mudarão. Só a velocidade que vai mudar. Então só considero a grandeza cinemática, certo? Então eles vão manter a proporcionalidade. O que acontece? Quando eu giro o rotor com uma nova rotação n', eu tenho uma nova velocidade tangencial U'. Eu tenho uma nova velocidade C', uma nova velocidade CM'. E mantendo a semelhança, elas vão ser proporcionais à rotação de entrada, ou às velocidades originais. Portanto, todas as divisões vão me dar só um valor de escala, uma constante, né? E essa constante é igual em todos esses casos. Portanto, eu posso escrever lá, ó, a energia total pela equação de Euler, né, para uma máquina geradora, e a energia total para uma máquina geradora considerando a nova rotação, certo? A eficiência não muda, estou considerando que a eficiência ela é constante, certo? Portanto, eu vou ter uma
velocidade U e uma velocidade CU. E aqui eu vou ter uma velocidade U', CU'. Dividindo por Y', ou seja, eu vou pegar essa equação e vou dividir por essa. Certo? Ó, tudo que estava aqui, ó, eu vou botar em cima. E tudo que estava aqui eu vou botar embaixo. Como as eficiências são iguais, quando eu divido uma pela outra, eu já corto elas não aparecem nessa posição. Certo? E o que acontece? U sobre U' é 1 sobre kc ao quadrado. Se você olhar aqui embaixo, ó, U' sobre U é o kc. Então, o inverso, U sobre U' vai ser 1 sobre kc. Como eu tenho 1 sobre kc nesse termo, mais 1 sobre kc nesse termo, eu vou ter 1 sobre kc ao quadrado, né, nesse termo. Portanto, eu consigo achar a relação entre y e y' como igual a 1 sobre k ao quadrado, c quadrado, k ao quadrado, kc ao quadrado. Bom, mas o que é o kc ao quadrado? O kc é o U sobre U', lá da equação anterior. Só que U' vai ser a velocidade, né, com a rotação, e a velocidade com a rotação. Então aqui nesse caso, ó, eu vou ter a rotação vezes o raio, e isso vai me dar a velocidade tangencial. Só que o diâmetro não muda, corta. O π não muda, corta. Vai sobrar n' sobre n'. Então esse é o kc. Ou seja, 1 sobre kc ao quadrado vai ser n sobre n' elevado ao quadrado. Certo? Então veja, eu juntei essa equação aqui, ó. Essa equação é 1 sobre kc ao quadrado, e o kc ao quadrado é n' sobre n. Se eu substituir no kc ao quadrado aqui, ó, eu vou ficar n sobre n' ao quadrado. Ou seja, se eu duplicar a rotação, certo? Eu vou elevar a relação dividida por 2 ao quadrado, e eu vou quadruplicar a energia específica na máquina, certo? Então essa é uma relação importante. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, eu posso fazer isso para outras grandezas. Por exemplo, a vazão. A vazão é a eficiência volumétrica, a área vezes a velocidade cm. A vazão com a nova rotação, ou seja, a vazão linha, vai ser a mesma eficiência, a área, que nesse caso vai ser igual porque eu estou tratando da mesma máquina, e o K'Cm, ó, é a rotação, é a velocidade na nova rotação. Se eu dividir essa por essa de novo, ó, eu vou ter Q sobre Q', né? E aí o que acontece? Ó, esse cara corta com esse quando eu dividir um pelo outro, esse cara corta com esse quando eu dividir um pelo outro. Então vai ficar Cm dividido por C'M 1 sobre Kc, ou seja, a vazão vai ser Q sobre Q' igual a N sobre N'. Ou seja, se eu duplicar a rotação, eu duplico a vazão. Se eu dividir a vazão por 2, se eu dividir a rotação por 2, eu divido a vazão por 2. Certo? Então é esse aí o raciocínio. Por fim, eu faço a mesma metodologia para a potência. Então, na potência, o que vai acontecer? Eu vou ter lá a potência de eixo na nova rotação, divido uma pela outra, vai aparecer o Q sobre Q', o Y sobre Y', o Q sobre Q' é o N sobre N', o Y sobre Y' é o N sobre N' ao quadrado. Então, N sobre N' ao quadrado vezes N sobre N' vai dar N sobre N' ao cubo. Portanto, a potência vai ser proporcional ao cubo da relação das rotações. Certo? Então, se eu dobro a velocidade, eu vou gastar 8 vezes mais potência. Certo? E essas são chamadas as leis de variação. Elas vão me dizer o que acontece com a potência da máquina, com a energia específica e a vazão, quando elas são alteradas em função da rotação.
são válidas para máquinas motoras e máquinas geradoras, tá? Um outro detalhe é o seguinte, ó. Quando eu trato do Y, tá? Eu posso trabalhar me referindo à energia específica, se eu considerar uma máquina genérica, mas eu posso expressar, por exemplo, como H, né, ou altura manométrica se for uma bomba. Ou eu posso considerar um ΔP se eu estiver me referindo a um ventilador. Tá? Ou ainda eu posso falar de altura de queda se for uma turbina hidráulica. Tá certo? Todas essas relações dependem do tipo de aplicação da máquina de fluxo. De forma genérica, eu falo de energia específica, ou seja, quantidade de joules por quilo de fluido. Quando são máquinas específicas, em geral a gente expressa em termos daquela energia mais conveniente, né? Por exemplo, ó, que a gente falou das bombas, né? Então, quando a gente mostrou aquele catálogo de bombas, ó, a expressão da energia específica aqui, ó, é em altura manométrica. Então, em vez de usar energia específica, eu uso altura manométrica em metros, certo? Então, voltamos aqui na nossa aula, certo? Bom, outra forma de expressar é usar a grandeza unitária, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que a energia específica é igual a 1 joule por quilograma, ou seja, onde aparece o Y1 eu vou colocar 1, certo? Ou seja, se eu botar 1 aqui, isso aqui vai virar 1, e esse cara aqui, ó, eu vou chamar de rotação unitária, certo? Então eu vou criar, né, parâmetros que não são adimensionais, mas eles são genéricos para máquinas, e aí eu consigo com esses três, ó, com a rotação unitária, com a vazão unitária e com a pressão unitária, com a potência unitária, estabelecer o comportamento da máquina quando ela opera em diferentes condições de rotação, tá certo? E aqui você tem as unidades de cada uma dessas grandezas. No sistema técnico eu posso expressar, né, a minha dica é que você sempre use o sistema internacional, converta as unidades, que aí você não vai ter problema com conversão, né, com variáveis constantes dentro das equações, certo? E essas equações aqui elas vão representar as variações de rotação, vazão e potência, né? Considerando kg igual a 1, quando eu considero kg igual a 1, quer dizer que o tamanho do modelo e o tamanho do protótipo são iguais, ou seja, eu não mudo a máquina, só muda a rotação, certo? Bom, a outra forma de expressar, e aí é até mais conveniente que as grandezas unitárias, é considerar as grandezas biunitárias. Porque eu vou considerar, além da energia específica, eu vou considerar um diâmetro unitário, certo? E nesse caso, o que vai acontecer? Se o diâmetro for mantido igual a 1, ó, as velocidades serão constantes, certo? Desde que as máquinas sejam semelhantes. Tá? Eu tenho que garantir a semelhança das máquinas. Qual a vantagem de usar as grandezas biunitárias? Eu vou saber o que acontece com a máquina quando eu vario a rotação da máquina, quando eu vario a energia na máquina e quando eu vario o diâmetro ou as dimensões da máquina. Então eu tenho máquinas semelhantes, né? E aí, por exemplo, eu posso usar essa consideração na aplicação para estudar uma turbina, né, que seja em escala dentro do laboratório, para não usar uma turbina com um diâmetro de 8 metros de diâmetro, de 300 toneladas. Certo? Eu vou considerar uma escala e para isso eu uso as grandezas biunitárias, são uma dessas aplicações. Certo? Então, energia específica e o diâmetro são mantidos iguais. O raciocínio para a dedução das equações, tá? São iguais aos que a gente usou para a dedução das equações unitárias, tá? Então eu peço que vocês deem uma olhada no livro lá, que já foi sugerido, e acompanhem como foi feito o equacionamento, a dedução dessas fórmulas, certo? Então eu tenho lá a rotação biunitária, né, que é a dedução nessa parte aqui, a vazão biunitária, que é deduzida nessa parte aqui, e a potência biunitária, que é deduzida nessa parte aqui,
certo? Então eu tenho lá de novo as 3 grandezas, só que agora em termos de grandezas biunitárias, certo? Então nesses casos, ó, eu tenho máquinas semelhantes e rendimentos iguais, certo? E aí eu posso usar essas equações que foram apresentadas, certo? E elas permitem a transposição do resultado do modelo para o protótipo, que é o objetivo, por exemplo, do exemplo da turbina. E, por fim, ó, se eu quiser levar em consideração o efeito da escala na eficiência, tá? Eu posso fazer isso. Se eu usar correlações adequadas, as correlações adequadas eu vou mostrar daqui a pouco. Certo? Uma outra forma de escrever, ó, é considerar uma constante da máquina. Certo? Esse KY aqui, ó, esse KY, ele vai ser a rotação específica biunitária, 1 sobre a rotação específica biunitária elevado ao quadrado, que vai ser o KY. Eu vou escrever a equação dessa maneira aqui. Certo? Observe que agora as equações levam em consideração a rotação, que era o que pode variar, e o diâmetro, tá certo? Portanto, eu posso mudar a rotação e posso mudar o diâmetro se a semelhança da máquina for mantida. Mesma coisa para vazão, aí eu vou ter uma relação entre duas constantes, que vai me dar uma terceira constante, e isso eu posso usar nessa equação aqui. E por fim, para potência, essa constante, né, a constante de potência, vai aparecer nessa equação aqui. Aqui também aparece a densidade, ou seja, eu consigo estudar a influência da densidade na hora de trabalhar com o modelo e com o protótipo, tá? Então, por exemplo, eu preciso dimensionar um pulverizador de veneno. Eu não tenho condições de usar veneno porque senão meu laboratório vai ficar todo contaminado. Posso usar água, né? E depois, sabendo as propriedades termodinâmicas do veneno, eu posso transpor os resultados para o veneno e saber como a máquina se comportaria nesse pulverizador. Então, a densidade é um parâmetro importante. E aqui, ó, a gente vai ter as grandezas biunitárias, ó, que a gente chama de lei das semelhanças para ventiladores. Nesse caso, como eu já falei, né, ela prevê a variação do comportamento da máquina nas dimensões, ou seja, quando o diâmetro varia, na rotação, certo? E na massa específica do fluido, ó, quando a massa específica varia. Então eu vou ter o comportamento dessa máquina em cada uma dessas grandezas, tá? Então é uma ferramenta muito importante para previsão de comportamento de máquinas diferentes. Aqui tem a curva da bomba, né, que mostra claramente, né, que eu tenho semelhança entre máquinas de diâmetros diferentes. Nesse caso a rotação é a mesma, tá? Mas existem curvas desse tipo que consideram rotações diferentes. Então eu posso usar a mesma máquina com rotações diferentes e eu posso prever o comportamento usando as equações que já foram mostradas ou prever o comportamento usando o próprio gráfico com experimentos que o próprio desenvolvedor realiza na máquina. Aqui, ó, também tem as curvas de potência, né, ó, a vazão em função da potência da máquina, e aqui cada linha dessa representa um diâmetro diferente. Veja que os comportamentos são semelhantes, só muda de escala porque o rotor tem diâmetro diferente. Por fim, ó, quando eu quiser usar o efeito de escala, ou estudar a eficiência no efeito de escala, tá? É possível encontrar na literatura algumas correlações que vão me dizer como a eficiência muda com a escala da máquina, certo? Então, por exemplo, para bombas, ó, eu vou usar uma fórmula de Moody, que é essa aqui, ó. Então é só eu calcular. Eu tenho a eficiência, no caso, eu tenho a eficiência do modelo, quero saber como que vai ser a eficiência do protótipo. Isso vai depender do fator de escala, ou seja, da relação entre o diâmetro do modelo e do protótipo elevado a 1/4, e no caso das bombas, a altura de elevação manométrica, né, do modelo do protótipo elevado a uma razão de 1/10. Se for uma turbina Francis, eu posso usar uma equação desse tipo, que também agora só leva em consideração o
o diâmetro do rotor da turbina. Aqui, ó, a gente tem para ventiladores, certo? Aqui, ó, equação para ventiladores. Aí o Reynolds, que é um parâmetro dimensional importante, tem que ser escrito dessa forma. Para turbinas Pelton, a escala não importa, então o rendimento da turbina e do modelo do protótipo e do modelo é o mesmo. Tá? E para turbinas Kaplan, você tem uma relação também específica. Dependendo da máquina, você escolhe a equação e você pode usar, tá? Provavelmente você vai encontrar outras correlações na literatura, tá? Então existem autores que vão trabalhar com esses projetos, né? Que podem propor equações um pouco diferentes dessa. Aí também para máquinas diferentes das que estão aqui. Por exemplo, eu quero usar aí para uma turbina de bulbo, né? Que são mais modernas, que não tem essas correlações no livro. Provavelmente eu vou encontrar na literatura correlações desse tipo que me mostram como é a variação da eficiência com efeito de escala. Bom, para os exercícios, tá? O que eu vou pedir para vocês? Para vocês fazerem esse exercício e esse exercício, que são os dois aí no final dessa aula 7, tá? E vocês vão fazer no ES também e me entregar, tá certo? Então vou abrir e vou marcar essas duas equações. Lembrem de dar uma olhada no livro texto, tá? E dar uma olhada nos exemplos resolvidos lá para vocês fazerem esses aqui, tá certo? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem naquele fórum de discussões lá, tá bom? Abraço e é isso.